Olá, povo de Deus! Olha nós aqui com mais um Realcast, como a gente gosta de chamar, um podcast da Casa Real. E eu, para alguns, de visual novo, para outros já não, porque hoje já é dia 20, 21 e nós fizemos isso no dia 1º. Então, mas a gente está aqui no mais um momento muito especial e a gente não pode iniciar como a gente diferente do que a gente sempre inicia, que é o nosso Realcast barra caneca de homenagem do nosso querido pastor, ou queridos pastores Luiz Arcanjo e também pastora Ângela. Imagina, o cara tem o nome de Arcanjo, casa com uma mulher que tem o nome de Ângela, que também vem de Ângela. Então, imagina que eles têm um ministério sobre as águas lá no Rio de Janeiro. Não é, Nova Iguaçu, não é? Eu sempre achava que Nova Iguaçu era um bairro no Rio de Janeiro, mas é uma cidade, eu sou do que é cidade, né, mano? Mas tudo bem, eu sou de Santa Catarina, o pessoal me chama de gaúcho, então tá tudo bom. Não fala assim, que nós temos um gaúcho aqui, dois. Mas Três. Eles mesmos fizeram essa caneca em homenagem para dar para mim quando eu fui ministrar lá, na Semana da Gratidão, tá aqui o nome, e eles pegaram inclusive minha foto do próprio podcast. E nós estamos aqui para um momento muito especial, falarmos nesse momento sobre os nossos filhos, sobre o desafio de construir nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, esse caráter cristão, o caráter de Cristo nos nossos filhos nesse dia. Para tanto, nós temos aqui 2 casais muito especial. O mais especial primeiro, porque envolve a minha filha e o meu genro depois. Um pouquinho menos. Mas nós vamos falar um pouquinho hoje com esses 2 convidados. Nosso convidado especial, pastor Vânios, pastora Fábio, são pastores do Mevan, em Itajaí, pais de 2 meninas maravilhosas, uma criança, uma que já está atravessando a pré-adolescência, e são pais, são educadores também, o Vânio, educador por formação, e a Fábio, educadora por experiência de vida, são pais homeschooling há 2 anos já. E temos também aqui o Eduardo, o nosso genro, também a Isabel, nossa filha, que é uma educadora também por formação, e trouxe de certa forma um pouco ou muito do meu DNA, e foi casar também com um homem do universo da educação. O Eduardo tem muita experiência na questão da educação bilíngue para a primeira infância. Ele vai ficar ali se mordendo para falar sobre isso, mas eu acho que o assunto vai caminhar. O dia não é hoje. O dia não é hoje, mas o Eduardo tem pensamentos bastante singular, intencional, sobre educar uma geração que pode atrair a vinda do Messias. E a Isabel, nossa filha, está grávida, são 5 meses de gravidez, está vivendo as experiências. Por enquanto, o Eduardo, além de pai, até esses dias estava no Ministério do Balde, né? Porque a Isabel comia, e aí o Eduardo com o balde ajudava. Aquele mistério todo. Então, estava com o Ministério do Balde, mas só quem casou bem pode ter um Ministério do Balde ao seu lado, né? Maridos presentes. Amém. Então, são experiências. E o Vânios e a Fábio, eles têm 2 cursos que eles ministram dentro da Casa Real, nossa plataforma online de ensino familiar. Um deles fala sobre educação integral dos filhos, e o outro, que é bastante badalado, bastante assistido, bastante comentado, que é um curso chamado Os Pais e o Bebê. Um curso que contempla a intencionalidade de ter um bebê, contempla a gravidez, a chegada de bebê e os primeiros passos de uma mãe, de um pai, que não vão estar refém de tutoriais, também não vão estar refém de uma mera tradição, mas que se doam para aprender princípios bíblicos claros e objetivos sobre como gerir os primeiros passos de uma criança, que não depende tanto da criança, mas
do pai e da mãe. Uma criança é totalmente indefesa, ela vai responder aos estímulos que um pai e uma mãe atrai, estimulam ou não. Então, não sei por onde que eu começo, já apresentei todos, mas vou deixar pelo menos cada um dar a sua própria boa-vinda a você que está conosco nesse momento. Começando aqui pelo ladinho nosso, né, Bela? Vou lá, eu já dei com o negócio aqui embaixo do microfone com o meu pé umas 2 vezes. Não, gente, como o pai bem me apresentou, meu nome é Isabel, sou casada com o Luiz Eduardo, a gente está casados há quase 2 anos. Ainda bem que quando nenhum dos dois sabe, ninguém fica ofendido, né? É porque é bom, daí o tempo passa voando. É tão maravilhoso ao seu lado. Então é ótimo assim, entendeu? Nunca case com alguém que sabe. É muito bom de dado que alguém vai ser ofendido. Mas eu tô grávida de 5 meses, quase 6, como o pai falou. A gente tá entrando aí numa nova fase, mas o Senhor... Já aprendi desde muito pequena que o Senhor, na Bíblia, tem os recursos para tudo, né? Então... para você viver cada fase da sua vida, e eu creio que a conversão ao Senhor, né, que pra gente, pro cristão, a vida começa de fato ali, a pessoa com quem você vai casar, a forma como você vai encarar o seu casamento, depois a forma como você vai criar os seus filhos, basicamente é a sua vida inteira aqui na Terra, né? Porque o Senhor provavelmente vai te dar um chamado, uma causa aqui nessa Terra, que a gente gosta de chamar de ministério, uma coisa que você vai servir, mas em geral é a parte que a gente tem menos dificuldade, porque a gente também gosta de um prazer de estar ali, mas com certeza os maiores desafios a gente enfrenta em casa, no casamento, com os filhos, mas o Senhor também tem todas as instruções e até um lugar de descanso. Dentro disso eu creio que o Vânios e a Fábio estão aqui para agregar muito, e a gente escolheu o dia de hoje aproveitando aí a novidade, a coisa boa da nossa gravidez, que passa tão rápido, para a gente comentar um pouquinho desse assunto, que é a chegada de um bebê e como lidar com esses intempéries que um novo membro da família pode trazer, né? Pastor, olá, pessoal. Para mim é sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês num Realcast. Eu sou o Luiz Eduardo, casado com a Isabel, pai do Mateu, que está aí sendo gerado nesse forninho, nesse ventre. Estamos muito felizes para falar com um casal que para a gente é uma referência em educação de filhos, em falar sobre família. Pastor Vânios, pastora Fábio, assim como meu sogro e minha sogra, pastores Jocélio e Luciana de Souza. E é um assunto que eu gosto muito, falar sobre família, educação e desenvolvimento de sociedade, tendo em vista que Deus começou o mundo com uma família e não com um ministério, e ele deixou uma ordenança e não um conselho, que é se multiplicar, povoar e dominar. Antes que o Vânios fale, sim, senhora, vou deixar as damas primeiro. As damas. Oi, gente, meu nome é Fabiane, sou casada com o Vânios, a gente tem 2 meninas, Amanda e a Laura, e nesse assunto assim de bebês, eu tenho 2 experiências, né? Uma sem muito conhecimento, né, sem muita fundamentação, né, de princípios e valores nesse sentido, e outra, né, com a questão de todos aqueles ensinamentos, né, que tem ali no curso, e posso dizer que são totalmente outra vida, totalmente. Meu querido amigo, pastor Vânios. Gente, olá, boa tarde, bom dia, não sei quando é que você está vendo isso. É uma alegria estar aqui com vocês e estar nessa mesa aqui, né? Que a gente muitas vezes vê de longe, né? E hoje teve a alegria de estar aqui sentado junto, né? Gratidão, pastorzão, né? Por tudo aquilo né? O senhor e o pastor Lulu fizeram, né? Em nossas vidas, né? O referencial que vocês foram para nossas vidas. E hoje a gente tem a oportunidade de uma forma também poder cooperar com aquilo que vocês estão construindo. Sentimento da gratidão. E realmente esse assunto de bebês a gente ama demais, porque é o princípio daquilo ali, né? É uma nova vida, é um grande desafio. Nós somos pais para toda a vida. Sim. É bom demais. Vânios, se você pudesse abordar o curso Os Pais e o Bebê em 3 etapas e dar o título de um tema para cada etapa dessa, como que o curso trabalha? No primeiro momento ele trabalha isso, no segundo isso, e no terceiro, o que seria? Claro.
Primeiro, pastor, eu gostaria de deixar assim o porquê do curso, certo? Eu acho que a importância, a relevância do curso, o porquê esse curso, né? Os pais e o bebê começando do jeito certo. Porque nós temos visto muitos casais com dificuldades assim, enormes no que diz respeito aos seus bebês. Né? Mães que ficam ansiosas e, pior do que isso, antecedendo um pouco isso, hoje nós temos muitos casais jovens que não querem ter filhos. Sim. Não querem ter filhos porque muitas vezes eles ouviram experiências que não foram positivas de outros casais em outras situações. A própria casa, né? Exatamente. Então, isso eu tenho, assim, com muita tristeza eu vejo isso. Sim. Então, até que não querem casar, né, pastor? Não, exatamente. Não querem nem casar. Vai voltando. Isso vai voltando. Eles não querem nem casar, não querem ter filho, só querem ser pai de pet porque não dá trabalho, entre aspas. Não dá trabalho. Exatamente, entre aspas, né? Porque hoje parece que tem tanta coisa, tem mais coisa pro pet do que pro bebê. Tá saindo mais barato ter um filho, né? Tá saindo mais barato ter filho. É verdade. Né? Com todas as opções que tem também hoje, né? De coisas naturais. Mas então, assim, o porquê desse curso, né? Para justamente assim, ajudar esses pais, essas mães, até mesmo quem ainda não teve filhos, né? Que tá nessa, será que eu tenho, será que eu não tenho? E para realmente encorajá-los. Né? Exatamente, Belo. Para encorajá-los de que é possível, sim, você ter filhos, você ter o seu casamento, você não vai perder seu casamento, você vai conseguir viver e conviver, porque ter filhos é uma alegria. Foi vontade de Deus que fosse assim. Então, se é vontade de Deus que fosse assim, não vai ser ruim. Não tem como. Nem o parto, nem o puerpério, que é o pós-parto. Então, tudo aquilo que Deus faz é bom. Sim. E quando ele fez o homem, ele disse que ainda era muito bom. Então, um bebê vindo para completar uma família, completar não. Não. É o aspecto, né? Para expandir essa família, não pode ser algo ruim. Não tem como ser algo ruim. Não, por favor. Não, eu vou cortando, que eu acho que é legal a gente ir se cortando e as partes do curso, né? Também a gente vai colocando na metade disso. Mas hoje eu estava fazendo uma live com a Mãe da Manhã sobre filhos. E isso é uma coisa que a gente percebe, claro, se a gente for estudar, a gente também vai perceber. Mas assim, o Senhor tem me permitido ver de uma outra forma. Como que muitas coisas eu pensava que é por causa do mundo, a forma como o mundo tá hoje, esse mundo é mau e por isso tá assim. Mas hoje eu tenho visto cada vez mais como tudo isso foi muito pré-meditado. Então, sei lá, 100 anos atrás, 50, 60, 40, houve alguém que parou, que estudou nossa cultura, nossa forma de ver e tinha um objetivo, destruir a família, porque o Senhor escolheu a família, o homem e a mulher, para ser Cristo e a igreja, representação na vida de um novo ser que nasce. Uma vez que você destrói a família, você destrói a concepção de Deus, não tem mais Deus, a vitória para Satanás, basicamente é isso, né? Então, hoje eu estava conversando e até essa questão, de não, por exemplo, por que leva uma pessoa a não querer ter filhos? É realmente várias histórias horrorosas de gente que teve filho, anulou sua vida, sua carreira, se anulou totalmente. O que faz uma pessoa não querer casar? Um monte de história de casamento destruído, de gente que sofreu, muitas vezes a história da própria mãe. Então, só que o que a gente aprende sobre casamento e o que a gente aprende hoje sobre filhos está querendo justamente nos levar para esse lugar de destruição. Então, é muito intencional. E hoje, realmente, eu vejo que as mães estão muito sobrecarregadas, que tem tutorial do sono, da comida, do isso, do aquilo. E é tanta informação que mais pesa do que ajuda. E você não... E tem muita coisa boa, só que a gente precisa saber qual que é o filtro que a gente vai usar, né? E eu tava... Hoje a gente tem até que tomar cuidado, que tem um monte de marca registrada, que se a gente fala que a gente é processado depois. Mas, assim, tem uma... Teologia não, mas tem uma ideologia do apego da criança que hoje, né? Então, tipo, que a criança, ela basicamente ela precisa de você como se fosse um animal não racional. Está grudada em você 24 horas. Quando ela chora, ela come. Quando ela tá com dor, ela come. Porque basicamente vira isso. A mãe não conhece mais a criança. E a mãe, e no final ela não tem hora pra dormir, não tem hora pra comer. A mãe está extremamente cansada, fadigada, entra num ciclo de culpa porque não vai tratar bem essa criança, uma pessoa que não dorme. Então, essa pessoa, ela jamais vai querer ter outro filho e ela vai pregar para todo mundo a desgraça da maternidade. Essa criança não vai ter uma boa mãe, porque é uma mãe zumbi, que por mais que se esforce para ser a melhor mãe, vai acabar descontando no filho. Logo, está cumprido o desejo deles, que é ou não a família. E o casamento é igual, porque
a gente hoje já tem o sexo antes do casamento, é totalmente deturpado, quando chega lá dentro já tá tudo deturpado, você tem um casamento infeliz. E assim, pra mim isso era uma coisa do mundo, mas hoje eu vejo como isso foi muito planejado, a forma como a gente aprendeu as coisas na escola e tudo mais. Só que assim, existe uma forma de se fazer. E até a questão assim, quase instintiva que o Senhor colocou dentro da gente, por isso que eu vejo que não tá totalmente destruído. Porque assim, bem lá no fundo, toda menina tem um desejo de casar. Eu já percebi assim, muitos casais que não querem. A gente tinha até um casal bem próximo que eles não queriam ter filhos. Aí eles chegaram agora no nosso meio, ali na nossa igreja, eu brinco, quem não tem bebê tá grávida ou é a avó já. Porque tem muito. Então o meio influencia muita gente, claro, né? Aí eles começaram a entender algumas coisas no Senhor tal, resolveram engravidar. Só que assim, eles não queriam ter filhos. Ou seja, se um tempo atrás ela descobrisse um jeito de não precisar tomar remédio pra ter filho, ela ia fazer. Gente, eles estavam tentando ter bebê, sabe? Uns 4 meses ela já começou a entrar num desespero. Será que ela podia engravidar? Será que ela não podia? Eu falei, gente, mas eles nem queriam. Foi basicamente era pra ser uma comemoração, né? Só que porque bem lá no fundo o Senhor nos criou pra isso. Sim. Então, quando você vê que você não pode, quando você vê... Porque assim, existe um instinto do Senhor colocado aqui dentro. E eu queria que o pastor e a pastora colocasse assim... quais são algumas formas corretas, práticas, de a gente trocar os hábitos que a gente aprendeu para que a gente seja um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa feliz e que a gente possa representar Jesus e não essa carga que foi colocada sobre a gente, sabe? Quer falar, amor? Quer que eu... Não, quer pontuar os 3 pontos do pastor? Não, mas ele pode ir pontuando conforme. Vai acontecer. Você sabe como é que é. No fim vai dar tudo certo. No fim vai dar tudo certo. Se não deu certo, não chegou no fim ainda. Então, estamos tranquilos. Tá. Deixa eu só pontuar um pouquinho. Tudo isso que a Bel falou, que nem eu falei, né? Eu tive as 2 experiências. Eu tive uma experiência onde eu fui atrás do que o médico falou, eu fui atrás do que... da experiência de outras pessoas. E realmente, eu virei um zumbi, porque a Amanda, ela era amamentada a cada 2 horas, 2 horas e meia. Eu cheguei no 5º mês... Até os 6 meses. No 5º mês de vida dela, eu cheguei pra pediatra e disse, pelo amor de Deus, libera a mamadeira pra essa criança, porque eu não aguento mais. Eu entrei eu não dormia mais, porque eu conseguia dormir naquele intervalinho que ela dormia. Marido, nem se existia, fala, né? Não existia, porque eu tava exausta, eu tava o caos do caos. E ela também não tinha uma rotina, ela não tinha nada. E aí, com a Laura, a gente já fez diferente, né? E o Vânios depois vai falar um pouquinho, mas muitas coisas vai bem na contramão do que hoje a gente vê na internet, do que hoje, né, se prega a respeito, né? de amamentação, de sono, de bebê, de apego, de cama compartilhada, de tudo isso. E com a Laura a gente fez diferente. A gente, né, aplicou realmente... Nós nos capacitamos, né, amor? Nós nos capacitamos e começamos a colocar em prática tudo aquilo que a gente tinha aprendido no curso. E eu posso dizer para vocês, assim, bem resumidamente, a Laura com 3 meses de idade, eu recebi... Isso é legal. Uma família de pastores, né, o pastor e a pastora com 2 filhos, um de 5 anos e um de 10 meses, mais um casal de pastores do louvor, e eles ficaram na minha casa por 14 dias e eu não surtei. É que isso mesmo sem criança a gente já surta às vezes. Já surta às vezes. Mas aí assim, já existia uma rotina, já existiam os horários, já existia, tudo mais tranquilo, né? E você é uma mãe mais feliz e menos culpada também. Gente, a criança tem uma mãe muito melhor. Demais. Porque a gente acredita que, tipo assim, eu vou negar isso daqui e o meu bebê vai sofrer. Mas ele sofre muito mais com a mãe estressada sem dormir. É uma coisa que a gente sempre fala, né? Que o amor, ele não se poupa, ele poupa o próximo. Vai, Juscelio de Souza. Essa é a frase do Alfa. Só que quando a gente medita sobre a educação de filho, quando a gente pensa sobre o Mateus, sobre a nossa família, essa frase ela é uma tônica nas nossas conversas, nos nossos pensamentos. Sempre que é muito fácil a gente ver e discordar de algo na nossa teoria. Então, eu tô louco que o Mateus nasça, porque eu vou ter pelo menos meu laboratório e minha prática para poder fundamentar aquilo que eu creio, sabe? Só que tem muitas coisas que a gente vê, por exemplo, assim, até esse caso do bebê que mama o tempo todo, aquela que as pessoas chamam muitas vezes de livre demanda, e o quanto isso
deixa a mãe, de fato, um zumbi para a criança, e o quanto que a mãe sofre com isso. Só que ela não tá nem amando de fato a criança, nem se amando. Sim. Ela não tá nem poupando a criança, nem se poupando. Ela tá enganada, vivendo um falso amor que não tá dando uma boa mãe para a criança, porque não tem nenhuma rotina, nenhum limite, e ela não tá conseguindo nem estar em sã consciência, mentalidade, saúde mental, descansada para cuidar daquela criança e daquele lar, né? Eu acho que esse é um ponto talvez mais relevante, é o nosso conceito de amor hoje. Sim. Exato. O meu querido amigo Vilela, ele estava falando sobre, não sei se é algo que ele leu ou que ele construiu, não vou saber agora. Falando que alguém que estava comendo peixe, e a pessoa perguntou, por que você está comendo peixe? Porque eu amo peixe. Porque você ama o peixe, você pesca o peixe, mata o peixe e come o peixe. É isso, por isso, porque você ama o peixe. Então eu vejo que muita mãe hoje está amando o peixe. Entende? Ela está amando o peixe. Ela não tem o real conceito de amor. Sim. Exato. E quando se você quiser estabelecer um intento maligno, é você trocar o nome das coisas. Sim. Por quê? Porque quando você troca o nome das coisas, que é uma busca de alguém, você interrompe a busca. Então, eu estou atrás de um copo. Estou, e alguém chega. Pronto, está aqui o copo, você encontrou o copo. Eu pego uma caneca, chamo de copo, eu paro a busca. Eu vou querer, se for o inverso, se eu disser que isso aqui é uma caneca, eu vou ficar o dia todo pegando uma alça que não existe. O copo vai cair, vai quebrar toda a vida. Então, nós hoje precisamos renomear as coisas. Sim. E só, como diria isso? Eu ia dizer que só o povo de Deus pode fazer isso, mas eu vou dizer que só... E quando eu falo só o povo de Deus pode fazer isso, eu não quero dizer que é a igreja evangélica em si, porque eu não estou me atendo a denominações. Sim. Mas as pessoas que têm os princípios bíblicos é que podem fazer isso. Por quê? Porque Deus, quando Ele fala, Ele cria. E Ele repartiu esse dom com o seu primeiro filho, chamado Adão. A Bíblia diz que Adão dava um nome às árvores. Está escrito assim, tudo que o homem chamou passou a ser. Então Deus deu o poder de a gente nomear. E quando essa nomenclatura ela foi deturpada, Deus nos deu o poder de renomear. Porque Adão era filho. Quando Adão pecou, ele não perdeu Deus. Deus continuou conversando com ele. Ele perdeu o pai. Aquela origem no espírito. Sim. E ele também perdeu a sua casa. Ele perdeu o jardim do Éden. Jesus vem e disse, eu não vos deixarei órfão. Ele devolveu o pai. E ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele devolveu a casa. Ele me renomeou. Sim. Então a gente precisa renomear algumas nomenclaturas, reconceituá-las. Sim. Porque o nosso conceito de amor hoje é um conceito a ponto que a gente consegue dizer que ama Deus, ama o Filho e ama sorvete. Você acha que cabe colocar isso tudo na mesma casinha? Não. Amar um filho e amar sorvete é muito diferente. Sim. E por quê? Porque a palavra amor você vai encontrar na novela quando alguém está traindo alguém. A palavra amor você vai encontrar num filme erótico quando alguém está prostituindo abertamente um desregramento de que o meio natural da vida sexual pede. Então a palavra amor ela está em todo lugar. Então a gente precisa... E um dos intentos malignos é manter a palavra amor no seu trocadilho. Outra coisa que acontece, para você manter um intento maligno, você também tem uma outra coisa que funciona muito. Você apoia ele sobre uma causa justa. Sim. E quando você apoia ele sobre uma causa justa, todo mundo fica cego para isso. Entende? Quem é que não deve amar o animal? Quem é que não deve proteger o animal? Mas quando você mantém no shopping um carrinho de bebê com o animal dentro e o seu filhinho com uma coleira e uma corrente, como eu já vi,
tem alguma coisa errada aí. Meu Deus. Não, Tem alguma coisa errada aí, porque o cachorrinho tá no carrinho de bebê. E a criança, pra mãe não perder, ela engata um negócio igual o cachorro. Então, assim, só que, e se eu falo o que eu falo agora, protesto o que estou protestando agora, alguém que ama seu pet acha que eu estou... Sim. Sou alguém no desamor desse pet. Não, calma lá, não funciona assim. E sobre não se poupar o outro, a gente é tão enganado, por exemplo, esse exemplo do animal, porque a gente faz exatamente isso com as crianças, essas pessoas, elas se amam. Então, elas amam aquilo ali, por exemplo, elas não amam o animal, elas amam ter um animal e o que elas podem fazer com o animal. Porque, sabe que cachorro mais ama viver num sítio e se sujar de lama o dia inteiro? Sim, o cachorro odeia estar dentro do carrinho. Então, assim... O cachorro nunca vai dar um tapa na tua cara, né? Não, isso aqui é uma outra coisa. E o cachorro... Você pode bater no cachorro. Quando você fizer assim, ele vem pro seu colo. Faça isso com uma criança pra te ver. Isso, pastor. Eu penso muito nessa questão que é signo, significante, significado. Oi? Tá, isso dá uma discussão. Não, é que você que é professor, né, Vaz? É um trava-língua. Mas eu vou só concluir meu pensamento dizendo ainda já pra gente não entrar no caminho do pet, porque eu amo cachorro, eu amo gato, eu tive e tudo bem, isso não é o ponto. Mas você vai encontrar hoje uma infinidade de pai e mãe que mora num apartamento e sai todo o santo dia dos 365 dias do ano para caminhar, passear com o pet na rua, para ele fazer o seu pipi, o seu número 1 e número 2, e ele vai voltar. Se o seu filho pedir para ele dar uma voltinha na praça com seu filho, o pai não vai ter tempo, a mãe não vai ter tempo. Então, essas coisas, meu irmão, destoou tudo. Então a gente realmente tem que ressignificar muita coisa a partir da Bíblia, a partir dos princípios de Deus. Então agora eu concluo por aqui. Para justamente completar isso, para complementar, o que acontece? Sabendo disso, dessas diferenças de ciclo, significante e significado... Não, mesmo, fala devagarzinho. Ciclo, significante e significado. Signo, significante e significado. Signo, então falando em vezes dois. Significante e significado. Tá. Então o que nós construímos com as meninas? Tivemos uma experiência agora, né, amor? Na cidade onde a gente estava passeando no shopping com a pastora, e a pastora falou assim: ai, eu adoro isso. E a Laura chegou assim: não, pastora, nós adoramos a Deus, amamos as pessoas e gostamos das coisas. Tome. Não, porque criança quando aprende já mas por quê? Para justamente ela já ter na mente dela quem que ela deve adorar e quem que ela deve amar. E as ela não coisas deixa passar. Ela pode gostar. Não deixa passar. Ela não deixa passar. Isso já está, né, porque foi impresso nela, na mente dela já. Sim. Então, assim, é muito interessante. Pode parecer uma coisa simples, mas faz todo sentido, gente. Sim. Nós adoramos a quem? A Deus. Nós amamos as pessoas e gostamos ou não gostamos das coisas. Nós não temos opção de não amar as pessoas. Sim. Essa questão que o sogro estava falando sobre o significado do próprio amor, né? É uma tônica também quando a gente fala sobre correção, por exemplo. Só que eu não quero entrar muito, eu quero falar de um outro testemunho que eu vi no curso de vocês. Mas, infelizmente, correção, principalmente a correção que envolve questão de vara e tudo mais, virou um tabu dentro da igreja. Que as pessoas se amam e tal, por conta desse falso amor. E aí a gente volta para aquela questão de que o amor não se poupa o próximo. Muitas vezes a questão da não correção é um poupar de si mesmo para que o filho não veja o filho chorar ou alguma coisa do gênero. Só que uma das coisas que eu achei muito interessante, que daí a gente traz para a vida do bebê também, é que aquele casal que dá um testemunho no curso de vocês, o moço que está lá falando, ele começa a falar: minha esposa saiu, eu fiquei com a minha filha e ela começou a chorar. Aí eu pensei, meu Deus, e agora? Eu ligo pro bombeiro, eu ligo pro médico, a polícia, chamo o detetive, os vingadores, o que eu faço? E ele se acalmou, ele falou: não, crianças choram e tudo bem. Logo após, o bebê vai parar de chorar. E eu vejo que muitos pais, eles não conseguem deixar o bebê chorar. Eles não conseguem entender que criança, ser humano, chora. Sabe? E acha que junto, e acha que deixar o bebê chorar é uma agressão contra o bebê, então precisa pegar o bebê no colo até que ele pare de chorar, e isso é amor. Só que você está se poupando, você não está poupando o próximo, né? Ou ele Vocês poderiam discorrer um pouquinho sobre isso. Mas antes que o Vance discorra,
Foi a parte do testemunho que eu assisti e foi muito proveitoso, assim, ver como aquele pai que fez o curso, ele falou, a mãe precisou sair. Era praticamente, ela estava inaugurando a primeira saída dela com o bebê em casa, deixando com o marido. Era o primeiro bebê e ela, banho tomado, fraldinha trocada, comidinha na barriga, tá tudo certo. E ele disse, ela saiu. Deu pouquíssimos minutos, o bebê começou a chorar. Começou a chorar e tem bebê que chora e tem bebê que chora. Eu acho que nesse dia esse bebê chorou. E ele ficou apavorado, desesperado. Ele pensou, e agora? Meu Deus, eu vou ligar para minha mãe? Não, vou ligar para minha sogra? Não, vou ligar para minha esposa de uma vez e tal. E de repente ele lembrou do curso. Ele lembrou do curso. O curso estava oferecendo para ele uma experiência na prática daquilo que ele ensinou, aprendeu na teoria. Ele pensou, calma, vai dar mais uma olhadinha na fralda, não tem nada. Isso. A barriga está no tempo e ainda está cheia. E está tudo bem, não tem mordida, não tem pernilongo. Ok, criança chora. Então eu vou esperar um pouco. Eu não vou me desesperar com o desespero da criança. E vou ficar ali. E ele ficou poucos minutos. E a criança viveu aquele período de choro, chorou. Mas ele pensou, e depois ele refletiu e comunicou no testemunho. Se eu tivesse ligado para minha esposa, a minha esposa ia vir correndo de onde que ela estava, desesperada, carregada de culpa. Porque deixou, sei lá de que forma que ia vir com esse carro para casa, interrompia o que foi fazer, o que estava fazendo. Se liga para a avó já vinha mais desesperada ainda. Aí a avó já aproveita para assumir um controle, dizendo, vocês não sabem, quem sabe sou eu. E ele teria comprometido tantas coisas. E tudo que ele fez foi ficar tranquilo, porque o curso, entre tantas práticas boas que ele ensinou, mas sobretudo ensinou ele, calma. Isso. Calma, fique tranquilo. E aí foi o ponto de partida. Eu achei muito relevante esse testemunho, né? Claro, pastor, mas por quê? Porque quando você fala de bebês, você tem que começar a pensar em previsibilidade. Por que a criança gosta de rotina? Por que gosta de ver o mesmo filme várias vezes? Porque aquilo traz segurança para ela. Já sabe que vai acontecer. Ela sabe que vai acontecer. Então, quando ele tem... E aí, Bel, complementando o que você falou, são tantas vozes... Gostei desse apontamento. Porque criança gosta de ver as mesmas coisas tantas vezes. Porque ela gosta de mesma história. Exatamente. Ela sabe o que vai acontecer. Exatamente. Então, ela sabe o que vai acontecer. E quando você já sabe aquilo que vai acontecer, aquilo que você já tem um caminho, então... é muito mais tranquilo. O que aconteceu com Eliezer foi justamente isso. Né? Por quê? Agora, Bel, tantos cursos, tantas vozes, né? Tantos conteúdos, né? Tantos tutoriais, mentorias. Como você vai encontrar o que é melhor para você? É simples. Veja os testemunhos de quem fez. Sim, os frutos. Veja os frutos. É simples. Se essa pessoa que está te falando isso, né? Por que faz isso? Como são os filhos? Como é o casamento? Pronto. Acabou. Entende? Se você olhar para aquilo ali, não, isso aqui faz sentido para mim, eu quero que os meus filhos sejam desse jeito, então ouça aquela pessoa. Porque aí é uma cosmovisão que você precisa ter. Sim. Eu quero isso para minha vida. Porque não importa quão lindo seja o discurso dela, você tá olhando, você, nossa, eu não quero meu filho amanhã assim, não tem porque você seguir aquele caminho, vai dar no mesmo lugar. Então aí fica fácil de você escolher. Sim, é verdade. E é engraçado que essa super proteção à criança criou a geração de um novo negócio, né? Que são os consultórios de psicólogos para crianças e os coaches infantis. Porque, de fato, eles precisam. Então, eles precisam de psicólogos. Sabia disso, sogro? Hoje, um negócio que está crescendo bastante são as clínicas de psicologia para crianças e coaches infantis. Kids Coach. Kids Coach. Porque as crianças estão nervosas, estão com várias síndromes, estão com muita ansiedade, com tantas coisas que antes isso não existia. E era muito raro. E se existia... era muito raro. E eram coisas bem específicas. Porque realmente. sempre tinha um motivo. Então, assim, era o falecimento de um pai, de uma mãe. Era algo... E agora, basicamente, é uma educação traumatizante. Porque o que antigamente, quando precisava de um eventual remédio, precisava de um eventual psicólogo, é como vocês estão pontuando, era fruto de um elemento externo, né? Aconteceu algo de fato e verdade. Hoje não. Hoje há necessidades nas crianças, de modo geral, o tempo todo. Por quê? Mas por que não havia antes? Porque antes a família entregava supria, né? à mesa aquilo.
Se não tem um pai que ouve, não tem uma mãe que ouve, eu pago alguém para sentar no divã e me ouvir. Sim. Então, tem coisas... Os pais estão ocupados demais, né? Isso. Ou coisas que se o pai não faz, se a mãe não faz, se o irmão mais velho não foi inserido nesse contexto, então um profissional vai dizer, olha, faça uma terapia com o animal. Daí é a hora que o animal entra para fazer aquilo que naturalmente a família fazia. Sim. E até o animal estava ali esporadicamente passando por ali, cumprindo o papel dele. Hoje não. Então, a gente começou um efeito na Revolução Industrial. Exatamente. Quando as empresas entenderam que era muito pesado você ter um departamento pessoal, então era muito mais barato você pagar uma terceirizada. Por quê? Porque foi muito pesado você ter 1.000 funcionários. Vou baixar para 200 e eu vou pagar uma empresa para fazer isso, pago uma empresa para fazer aquilo, pago uma empresa para fazer. Então, a indústria ela encontrou o mundo da terceirização porque pesava o departamento pessoal dela. Só que o patrão é patrão, não é pai. Então, cabia a ele fazer isso. Mas eu não posso terceirizar. Aí, o que acontece? As crianças muito novas, algumas delas, são submetidas a alguns ansiolíticos, é isso que diz? Ansiolítico. Um ansiolítico. Aí coloca uma camisa de força no psique da criança. Obviamente que ela vai estar mais serena. Só que ela não é ela. Ela não é ela. Por isso, o papel dos pais, do pai e da mãe, na reconstrução disso, é ele pensar na sua rotina ser mexida. Mas como eu não quero mexer na minha rotina, eu construo, e se eu tiver dinheiro... Já era. Se eu tiver dinheiro, a mãe já não é mãe, ela vai brincar de casinha. Vai ser gestora. Vai brincar de casinha. Isso não significa dizer que a mulher tem que ficar enterrada dentro de casa ou coisa do tipo. Não, e longe disso mesmo. Até porque a pastora Jéssica, inclusive, estava comentando... Estava trazendo um assunto, porque tinha vários testemunhos de mulheres com carreira tal que voltaram para casa e ela nunca trabalhou fora. E ela teve a experiência de voltar para casa. Porque o fato de você não trabalhar fora ou qualquer coisa do tipo, não significa que você tá em casa, né? Sim. Isso ela contou, a pastor Vânia, a esposa do pastor Jean, a pastora Jéssica, quando eles vieram para estar conosco, ela morou 2, 3 semanas aqui em casa. Ela nunca trabalhou fora, ela era pastora. Só que daí ela entendeu também que nunca esteve dentro de casa. Sim. Então ela aprendeu a voltar para casa. Sem nunca ter saído. Na verdade, você não volta para casa, você volta para a família. Sim. Você volta para o lar. Né? Porque voltar para casa, a pandemia se encarregou disso. Uma coisa é voltar para casa. É por isso que eu gosto de pregar, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Capaz. Que Deus... Eu tinha percebido isso aí. Deus sempre tem uma instrução divina dentro dos decretos de Faraó. O decreto de Faraó disse, volta para casa. Dentro da instrução do decreto de Faraó, Deus estava dizendo, volta para o seu marido, volta para a sua esposa, volta para o seu devocional, volta para o seu filho. Porque Deus ele tem uma instrução dentro do decreto do Faraó. Agora, quem esteve só no decreto de Faraó só voltou para casa. Sim. Quem entendeu a instrução de Deus dentro do decreto de Faraó, voltou para aquilo que devia voltar. Uau. Pastora Fábio, como que a senhora enxerga nos dias de hoje? Corta isso para nós, Patrícia. Aleluia. Como que a senhora enxerga nessa demanda desses dias atuais, agora com toda essa carga que aprenderam, já o testemunho na Laurinha, né? A visão das famílias em querer se preparar. Porque a visão que eu tenho é que as famílias não se preparam mesmo. Não se preparam para casar, não se preparam para ter filho, nada. Né? Mas como que é? Se prepara para a festa. Para a festa se prepara. Só para as coisas materiais. Para a festa do casamento, para o vestido de noiva, assim. Mas não pensa família, não pensa educação, não pensa finança, cultura, nada. Como que é? Vocês que estão nessa linha de frente, de fato fazendo um curso que tem uma nomenclatura, ensinando, tem colhido testemunhos como o do próprio Eliezer e Bruna, né? Como que tem sido a busca? As famílias, elas estão interessadas nisso? É algo que vocês têm que lutar? Elas vêm cruas demais ou já são envoltas em alguns tipos de ideologias que tem uma dificuldade? Né, Eduardo? Qual é o maior empecilho que vocês encontram? Só acabamos de ter uma
uma das nossas que nós estamos trabalhando, preparando o curso, acabou de ganhar bebê. Uau, glória a Deus. O Eliel e a Bel. O Eliel e a Bel. Que delícia. Eles estão fazendo curso lá em casa. Eu falei, ai, gente, falta uma aulinha só pra gente finalizar. Na quarta aula com eles. Será que a Ariel vai esperar? Daí ela disse, ai, acho que vai, pastora. Esperou não. Esperou. Não. Na verdade, assim, em relação a casamento, a gente teve algumas experiências no sentido, assim, que a gente... isso é uma coisa nossa, né? Minha e do Vânios. Que, pastor, celebra nosso casamento. Sem problema nenhum. A gente celebra, mas passa por um discipulado lá em casa. Então, a gente tem um discipulado de noivos que a gente prepara os casais realmente pontuando tudo que, né, vai ser realmente o casamento, que é o que vem depois da cerimônia. Sim. E a gente teve uma experiência de um casal, né, que a gente estava discipulando e a gente perguntou, como é que está o preparativo para o casamento? Ai, pastor, meu Deus, que dificuldade, porque é muita coisa e não sei o quê. Tá, ok. Mas como é que está os preparativos para o casamento? Então, pastor, a fulana lá vai atrasar a entrega não sei do quê, e aí as cores, e a flor, e o som, e a foto. Aí o Vânia disse assim, gente, vocês centralizam. De coisas diferentes. Você tá falando da cerimônia, eu tô falando sobre o seu casamento. Você tá falando da festa. Então, eu acho assim, ó, em questão de casamento, hoje em dia, as pessoas, os casais, né, os noivos, ficam tão preocupados com a cerimônia e a gente teve, assim, o cerimonial, né, todo mundo que contrata é algo que eles estão fazendo o trabalho deles. Eles não querem saber, né, o que vem depois. Eles estão fazendo o trabalho deles, eles querem fazer com excelência. E aí a gente tem que trazer de volta pra terra, né? Gente, é o casamento que vem depois. Que é bem mais que 4 horas, é uma vida inteira, né? A cerimônia vai ser linda, mas vai acabar. A flor vai murchar, né? A decoração vai por água abaixo, mas é o que vem depois. Então, a gente sentiu essa demanda, assim, que as pessoas hoje, elas parece que perderam a essência do casamento, sabe? Em questão de filhos, a gente até teve uma... Tem muitas pessoas acabam procurando a gente para saber sobre isso. Oi. Antes que você migra para os filhos, Antes que você migra para os filhos, exatamente nesse ponto, sim, eu sempre gosto de trazer essa observação, que a pessoa, ela, para poder advogar, ela estuda de 4 a 5 anos. Sim. Se ela vai ser médico, para ela poder medicar, clinicar, ela vai estudar pelo menos 4, 5, 6 anos. E assim todas as outras coisas. Para casar, primeiro casa, depois decide se vai aprender alguma coisa. Ou já vem com, né, com aquela bagagem. Não, mas o ensino errado não foi nem ensino. Exato. Foram só experiências. Foi experiência. Né? Isso. Porque se sentou para aprender, pelo menos um princípio do coração estava correto. Mas é interessante como para todas as grandes ações da vida, houve um estudo e um preparo e um treinamento. Investe Primeiro tempo, casa, investe E quando se trata de casar, não se pensa. E nós já sabemos o seguinte, quando você está com um casamento bom, você vai solucionar, você vai enfrentar bem todos os problemas que acontecem em volta. Quando o casamento está ruim, nem o que está bom do lado de fora você consegue desfrutar bem. O casamento está ruim, tem dinheiro, não é bem desfrutado. O casamento está bom, tem uma boa carreira, não é bem desfrutada. O casamento está ruim, a carreira não é bem desfrutada. O casamento está bom, perdeu o emprego, tem base. Sim, é isso. Entende? Então, é esse ponto. E depois vem os filhos, Fábio. Só um parênteses, né? Você que vai casar, antes de casar, livre esposa e mãe, família, sua origem, seu destino, só entrar em contato com a gente. E se você tá aqui, essa hora, e está nos assistindo, e está perguntando, quem é Vânios, quem é Fábio, e como que eu faço para encontrar esse casal na rede social, trocar alguma experiência, saber um pouco mais, como é que faz, Vânios? @Vânios Ricardo e @Fábio Vânios, que é o Instagram da minha esposa e o meu Instagram. Tá, agora vamos devolver a bola para Fábio. Não, e aí em questão de filhos, a gente vê assim o desespero das mães, né? Principalmente as de primeira viagem, assim. A gente teve uma experiência de uma mãe que a gente começou a conversar para fazer o curso e a gente começou a falar para ela, acalmando o coração dela, porque ela só ouviu
coisas negativas a respeito da maternidade. Ai, prepara para dormir agora porque você não vai mais dormir. Aproveita o seu marido agora porque depois você não vai mais querer saber dele. Você vai engordar e não vai conseguir emagrecer. Você não vai aguentar o cheiro do seu marido na gestação. Isso. Que bênção, aguentar o cheiro do seu marido. Coisas horríveis. E aí ela chorando, ela disse assim pra gente: pastores, eu cheguei ao ponto de me arrepender de ter engravidado. Misericórdia. Mas é porque você entra, é uma pilha tão grande. Aí a gente falou pra ela: apaga tudo o que você escutou até hoje sobre maternidade e vamos recomeçar daqui pra frente. Ela ganhou agora o segundo bebê. O segundo bebê. Uau. Tá esperando a gente chegar lá Pra- ter um tempo com eles. Ai, vocês vão viajar, tem que vir aqui orar por ele. Então a gente vai chegar e vai visitá-los. Então eu vejo assim, é isso, são tantas vozes, né? São tantas experiências negativas e a gente precisa estar ciente assim, ó, qual é o propósito de eu casar? Qual é o propósito de eu ser uma mãe, de ser um pai? E qual que é o padrão de Deus sobre isso também, né? Que às vezes a gente busca padrão em pessoas que não tiveram êxito naquilo. Exatamente. E a gente toma isso como uma verdade. Então, uma das coisas que uma vez eu ouvi um jovem pastor falando, ele falou bem assim, as meninas me procuram e sempre reclamam que não tem homem bom na igreja para casar. É mentira. Minha esposa me considera um homem bom. A diferença é que os homens bons estão casados, vocês estão se envolvendo com os homens errados. Então isso é uma verdade, existem boas famílias, existem famílias que deram certo, existem bons pais, pais com bons casamentos, pastores que são homens de uma só mulher, não dado ao vinho, com os filhos do Senhor, essas coisas existem, talvez estejam escassas, mas existem e esse é o padrão, né? sabe, agora pegando essa tua fala, sabe o que eu, assim, a impressão que eu tenho, e eu falo mais assim referente às meninas, né, porque é quem eu mais tenho contato, existe um desespero tão grande, né, as solteiras. Sim. Um desespero tão grande que, meu Deus, eu tô passando da idade, eu vou ficar pra demais. titia. E na igreja parece pior, né? E tô me referindo à igreja. Sim. A igreja, imagina fora. Fora também... É isso que eu tô dizendo, na igreja é pior porque elas têm uma mínima consciência que deve casar, mas também elas esquecem de todo o resto, né? Então... Só que assim, ó, o que a gente trabalha nelas, a questão assim, ó, tem que esperar o tempo do Senhor, não é você querer alguém. A gente conversa muito com a Amanda a esse respeito, e a Amanda, você sabe que é batista, é só Bíblia com ela. Com ela tem que ser tudo Só na palavra. E aí, eu conversando sobre ela, essas coisas tudo, filha, Rebeca foi encontrada. Rebeca foi encontrada. Rebeca era uma donzela e ela foi encontrada porque estava servindo. E aí eu linko com 1 Coríntios capítulo 7, os solteiros cuidem das coisas do Senhor. Sim. Aqui é um ponto. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Tem lugares e meios que moços e moças solteiras estão vivendo e sendo envolvidos, que você não vai encontrar alguém que está cuidando das coisas do Senhor, porque quem está cuidando das coisas do Senhor não está lá. E eu não digo só Não tá falando de... eu estou falando também do combo da igreja, não. Cara, se você estiver na rua aonde se cuida das coisas do Senhor, Você vai encontrar. a chance de você encontrar quem está cuidando das coisas do Senhor é muito grande. É isso. Agora, se você vive num lugar onde solteiros não cuidam das coisas do Senhor, É isso, pastor. Isabel me encontrou eu encontrei a Isabel numa lanchonete rodoviária. Não, mas é as coincidências De Deus. É as coincidências do Senhor, porque isso que o pai falou, é tanto físico quanto espiritual. Então, assim, obviamente que você tem bem mais chances de encontrar uma pessoa cuidando das coisas do Senhor. Por exemplo, você tá servindo o ministério de crianças, de louvor. É muito mais chance de você encontrar um menino fazendo a mesma coisa ali do que o menino no ônibus que você pega para ir para a faculdade. Só que esse caminho que o pai fala, ele é físico também. Mas ele não é. Mas ele é sobretudo espiritual. claro, Então, sobretudo espiritual. ele pode estar no ônibus, porque se vocês dois estão no mesmo caminho, no Espírito, o Senhor faz vocês cruzar no ônibus, vocês cruzar em qualquer lugar, porque é o mesmo caminho no Espírito. Obviamente o físico sempre vai refletir isso, só que por isso que, né, eu digo, o nosso realmente foi um caminho no Espírito, porque foi no meio do nada. Sabe por quê? Gente, não deixa o povo aberto, porque quem tá vendo não sabe. Amém. Não, a Então, gente se encontrou numa parada de ônibus, de viagem, por isso que A gente não brinca. se conhecia pessoalmente. Na verdade, eu sabia quem ela era, só que eu nunca tinha falado com ela, só tinha o Instagram dela. Então, você que está solteiro,
olha o Instagram, os stories. Mas eu tava indo... A gente sempre brinca, né? Viagem de ônibus, vocês estão viajando muito de avião. Ou de carro. Eu morava em Curitiba, a Isabel morava em Itajaí, só que ela tava em Campinas. Não sei se vocês sabem essa história. Ela tava aqui em Campinas e eu morava em Curitiba. Ela veio nos visitar. Ela veio porque nós visitar o em setembro. Sim. As meninas só vieram em janeiro. Sim. Isso. Em outubro, dia das crianças, elas vieram aqui nos visitar. Daí, em novembro também, no aniversário da Sara, né? Isso. Aí eu tava em Curitiba indo trabalhar em BH, atender um cliente em emergência, naquela semana que ia ter um feriado, acho 15 de novembro, que fecha as escolas e tudo mais. Aí no domingo, às 10 da noite, o meu ônibus parou num Graal em Registro ali, naquela região. Acho que é Graal Petropen. Graal é posto de estrada, onde tem comida e gasolina. É um posto que tem comida e gasolina, os ônibus geralmente param lá. Aí eu tô lá, e do nada a Sara passou por mim e eu tava comendo. Só que a minha lembrança da Sarinha era de quando eu fui nas premissas de 2014, ela era muito pequena. Eu falei, cara, aquele pastor maluco deixou essa menina pequena viajar sozinha. E do nada a Isabel passou, naquele momento eu fiquei... paralisado, assim. né, amor? Que tanta menina. Beleza, que unção. Ela olhou pra mim e ela fez assim, eu caí no chão. Não, horrível. Tipo assim, a roupa que você escolhe pra ir pro ônibus é a pior que você tem pra poder ficar confortável. Deus do céu. Só que imagina, ele indo, ela vindo. Então, vias diferentes. O ônibus teve que fazer uma volta pra entrar ali. Pra poder fazer o retorno. E foi, porque é legal contar a história, né? Quando aí parou e ele tinha... O que aconteceu? Uma semana, um mês antes... Ele tinha me mandado uma mensagem no Instagram, só que ele, pra mim, era qualquer pessoa estranha que mandou. Isso. Então, ele mandou... A Isabel era tipo Tramontina, né? Corte rápido. Então, aí ele só conseguiu puxar um assunto porque ele trabalhava numa empresa bilíngue, tinha recém voltado dos Estados Unidos, e a empresa dele atendia a região de Campinas. Então, assim, ele tentou me engodar no emprego, entendeu? Aí eu falei, nossa, ainda comentei com o pai quando vim pra Campinas. Nossa, tem um menino que entrou em contato comigo no Instagram, que a empresa dele é pra cá também, quem sabe ele consegue... um emprego nessa área pra mim. Só era um gestor dedicado. Sim, super. Então, assim, aí a gente trocou uma coisa. Só que eu entrei... Chaveco gospel. Eu entrei... Resumindo. De inglês. Resumindo. Isso. Então, ele foi inteligente, porque eu digo, gente, esses meninos que chegam, oi, linda, pronto, né? Nunca mais vai responder. Aí, quando eu olhei, eu realmente reconheci, eu falei... Meu Deus. Porque assim, qual a probabilidade no universo? Ele morava em Curitiba, eu morava em Itajaí e esse encontro era São Paulo. Se tentasse marcar, se combinar isso ia dar errado. Ia parar no outro. A gente se cruzou ali e se conversou por 5 minutos. E era mais na euforia da coincidência, sabe? Tipo, porque a gente não se conhecia. Meu Deus, que coincidência, tal. E aquilo ali, né? Tipo, depois ele mandou outra mensagem, a gente trocou o telefone, ele foi pra Itajaí. E a gente começou a namorar em janeiro. Menos de 2 meses depois. A gente tava namorando, 1 ano e 8 meses depois disso, casamos, né? Agora a gente estamos com o bebê a caminho. Só que, eu tinha certeza que eu ia encontrar... Olha, pra ver como é o tempo de Deus, sabe? Porque assim, eu com 18 anos, com 15 anos eu estava liberada pra namorar. Assim, o absurdo de todo mundo que conhece meu pai, que achava que isso ia liberar a gente com 30 anos de idade. Só que eu estava tão de boa na minha vida. Quando a Isabel fez 15 anos, eu disse, minha filha, a partir de hoje, se o teu coração balançar o coração de alguém, o seu coração for balançado por alguém, você vai estar na liberdade de namorar. Pastor, tu aconselha isso para alguém? Tô falando da minha filha, que eu construí 15 anos, só aos 15 anos poder dizer isso. Então... eu não tenho na igreja data para isso. Cada pai, cada mãe cuida do seu. Cada um sabe o que construiu. Não tem data, mas tem modo. Isso mesmo. Não tem data, mas tem modo e princípio. Só que somente... Quando pegou na mão do Eduardo pela primeira vez... Já tinha 22 anos. E foi tão engraçado com 18, que já estava aí 3 anos na liberação, Nunca né? trocou uma mensagem para ninguém. 7 assim, anos depois de autorizada. Por isso que eu autorizei. Eu sei o que você tá falando. Você já tinha recebido do céu. Se eu autorizo com 21, vai casar com 30. Como é bom ouvir os testemunhos. Isso nos edifica e nos ensina, né, amor? Nos ensina. Não, e eu tinha o desejo de casar, de namorar e tal. Aí eu lembro que com 18 anos, por um milagre assim do Senhor, que a gente não tinha condição financeira nenhuma, eu fui para os Estados Unidos estudar lá no Instituto Teológico. E assim, foi muito diferente do que eu imaginava, né? Que eu imaginava que um monte de gente mega crente, buscando o Senhor. Então, assim, se você tá indo pra algum lugar assim, não aumente sua expectativa. Aí, basicamente, um monte de solteiro, filho de crente, que agora acabou de encontrar liberdade. É um desespero. Aí, ok, mas tinha 18 anos. Lá, você mora dentro da escola. Então, imagina, gente, é um monte de gente que tem
17, 18, 19 anos, a maioria abaixo de 20, solteiro. No outro lugar do oceano que o pai tá e a mãe tá. Eu não quero bem longe. Isso, pra não falar o nome, eu ia acabar falando, mas eles brincavam que, tipo assim, era casamento pras nações lá. Porque muita gente namorava e casava. E eu pensava porque tinha gente de muitos lugares, né? Sim. Então, gente, todo mundo quando se despediu, tinha certeza que primeiro que eu não ia voltar, que eu ia casar com um loiro americano e ia estar lá já com uns 10 filhos. E eu fui, né, de boa. Eu nunca tinha, porque não é minha personalidade, assim, de sonhar, imaginar muito. Aí eu fui, aí passou o primeiro semestre, segundo, aí eu lembro, só que daí que aconteceu, minhas amigas começaram a namorar, e o pessoal do Brasil, que eram meus amigos aqui, começaram a namorar e já tinha até gente casando. Aí, assim, eu já tava ali com 19, eu falei, meu Deus, né? Todo mundo casando. Meu Deus, aí eu assim, só que eu nem tinha essa falta em mim. Mas assim, o meu meio começou. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu lembro que tinha até um menino que gostava de mim e eu tentei, gente, com todas as minhas forças gostar dele. Por tudo. Aí foi até uma história engraçada. Aí eu tentei namorar com ele. E a coisa não ia, porque não tinha nenhum sentimento, né? Então assim, não tinha se forçar. E eu lembro que o pai foi pra lá. Aí acabou não deixando a gente namorar, porque ele tava vendo que a filha dele, tipo assim, falou, minha filha, ok, nunca nem peguei na mão do menino. Aí voltei pro Brasil, aí sosseguei o facho também, fui trabalhar e tal. Encontrei ele, que já tava com 22 anos. Só que, ao mesmo tempo, você viver cada fase da sua vida é tão importante, porque assim, quando eu comecei a namorar, não tinha nada que eu quisesse fazer. Mas, porque não é que você... você já tinha tem... viajado, Não, você não tem que viajar. Você não tem que viajar. A vida de cada um. A Sara, por exemplo, a gente tinha uma condição financeira melhor e ela não quis ir. Ela não quis viajar, não quis. Só que assim, eu já tinha suprido... fez uma viagem pra buscar o marido. Foi o contrário, então. Ela não foi encontrar. Não, ali foi só... Aí, então assim, eu já tinha feito tudo. Então assim, eu aproveitei o máximo meu tempo de escola. Nossa, eu curti meus amigos, a formatura, eu viajei, eu aprendi outra língua, tal. E eu nunca tive você tem que fazer tudo isso antes de casar. Não, só que você viver cada fase da sua vida muito bem vivida. Então, quando você casa, enquanto os filhos não chegam, você dá o seu melhor, você vive uma parte do casamento que nunca vai voltar. Porque assim, a gente jovem nunca vai voltar. A gente vai ficar solteiro de novo quando os filhos crescerem, mas já vamos estar perto assim, papai saber. Justamente é esse, né? Então assim, você curtir cada momento e você entender o tempo do Senhor. Porque o Eduardo podia ter chegado pra mim com 18 anos e podia ter dado certo. Só que a gente não teria ganhado nada a mais com isso. E a gente tem uma maturidade hoje que com 18 a gente se conhece. Sabe como a gente era com 18 anos? A gente ia ter sofrido muito mais. Ia dar certo pelos princípios do Senhor. Só que esse desespero é uma carência, eu vejo assim, que é infelizmente das famílias que a gente teve. Sim. Então, como pela graça do Senhor eu fui, né, privilegiada, sorteada no céu, que eu vou descobrir como que é esse sorteio, sei lá como é que funciona, de ter isso muito suprido. Então, você tem uma vontade, sempre dá um medinho, né? Quando tu vê alguém solteiro com 40 anos, você fica, ai meu Deus, será que sou eu, Senhor? Mas assim, você tem uma confiança no Senhor. Não importa nem a idade. Quando está abastecido em Deus e está no tempo de Deus, você vai ter que viver as suas provas e experiências, mas você vai passar por ela. O que eu vejo hoje não é uma carência de casamento. Se chama de casamento, mas é uma carência de toque. Sim. É uma carência de suprir coisas que não adianta. No meio do namoro, se abre espaço para tantas coisas que não tem a ver com um namoro para casamento. Sim. Então... suprir algumas carências imediatas. Como a Isabel falou aqui, se demora muito, não é como chegou na idade do pai, que hoje está sozinho, só que hoje eu estou muito bem sozinho, porque eu também vivi as outras fases. Sim, exato. E todo mundo falava pro pai, meu Deus, a gente brinca que ele não tem um ninho vazio, coitado, porque a gente mora muito perto, né, então a gente trabalha junto, eles ainda não estão podendo curtir o ninho. Não sentiram ainda. E a gente não deixa passar tanto tempo, a gente fica com saudade mesmo. Aí... Só que, assim, todo mundo preparou eles, assim, para um sofrimento terrível do ninho vazio. E quando você... E como as pessoas têm uma necessidade de impor a experiência negativa delas. Então,
Até quem tem um casamento bom, a gente não é incentivado a falar pra pessoa, nossa casa é maravilhosa, é uma delícia. Não, quem teve o bom só fica quieto, mas quem teve o ruim faz questão de falar. Isso é igual o dízimo, mano. Eu ia falar isso agora. Quem não paga o dízimo não É. briga por isso, não levanta questão por isso. Mas quem não paga o dízimo faz questão de tirar confusão. É só não pagar. É só não pagar e pronto, meu filho. Não dá, não paga. Deixa eu pegar esse gancho. Acho que o Vannes vai falar mais ou menos o que eu ia Deixa eu pegar falar. esse gancho do sentimento, de tudo isso, e trazer pro nosso assunto de bebê. Sim. Porque o que acontece? Essas carências muitas Viajamos, vezes... né, Fanny? Não, mas é eu uma tô viagem aqui, boa. mas é assim, Não, mas aí a gente consegue Pastor, fica tranquilo, linkar. Tá. né? Fica tranquilo que a gente vai e volta e vai dar certo, né? O que acontece trazendo para nossa conversa sobre bebês, muitos casais acabam tendo filhos para suprir suas carências. Então, quando eu coloco os filhos para completar a minha família, Já quando é. os filhos vão embora e vão cumprir o que está escrito lá em Gênesis 2:24, Vai um pedaço, né? exatamente. Então, e aí nós começamos a trazer por que essas mães com a criação apegada, elas vão ter dificuldade depois Sim, de imagina. enviar seus filhos. E pra mim, quando uma moça nova recebe essas experiências negativas sobre casamento, sobre namoro, ela é impactada. Já eu e a Lulu, todo mundo nos preparou para a síndrome do ninho vazio. Nós já sabíamos que nós não íamos ter. Porque a gente é apaixonado um pelo outro. Isso. É isso. Eu já sabia. Hoje, ele sabe. Para vir aqui, muitas vezes tem que ligar. Se é a hora do nosso cafezinho, se é o nosso momento. Por quê? Porque, inclusive, eu estou aproveitando para ter o meu primeiro ano de lua de mel, que eu não tive quando casei. Estou aproveitando. Então, eu sabia que eu não ia ter síndrome de ninho vazio. Primeiro que eu ia saber que eu já não ia ter síndrome de ninho vazio. Por quê? Porque eu já tenho filhas e genros que me amam. Então, eles vão e voltam. Eu tenho amigos. Minha vida relacional. Solitária, né? E eu tenho um casamento onde eu tenho prazer de estar com a minha esposa. Então, eu sabia que eu não ia viver a síndrome do ninho vazio por conta disso. Pastor, mas a falta do filho, então eu não amo o filho. Não, se você ama ele do jeito certo, no tempo certo, quando ele sair, vai estar tudo bem. É claro, se nossa filha e o Eduardo fossem embora para uma nação, e isso com meu netinho com 2 anos, eu sei que isso é uma ruptura no coração do vô. Não tem, eu sei que é. Uma coisa é saudade. Sim. Né? Outra coisa é uma síndrome do ninho vazio que vai Exatamente. destruir o seu casamento. Saudade é saudade. Só que o que traz conforto no coração de um avô com isso? O sentimento do propósito. Sim. Minha filha, meu genro, meu neto estão cumprindo o propósito que A Deus missão estabeleceu. cumprida. Pronto. Isso. Ponto. E isso traz um conforto no coração. Eu não tenho essa experiência, mas eu tenho a Bíblia. Pronto. E a Bíblia me diz isso. E Certo? lá em casa é assim. As meninas desde o início já foram ensinadas. O Vannes pergunta pra elas assim: quem é a primeira pessoa na vida do papai? É Deus. Tá bom, Deus é o primeiro em tudo, mas depois de Deus, quem é a primeira pessoa na vida do papai? A mamãe. Por quê? É uma consciência. Porque nós vamos casar, vamos ter nossos filhos, né? Vamos ter a nossa vida e vai ficar o pai e a mãe. E a gente já tá nessa, já estamos orando, né, para Deus enviar Um varão valoroso. um varão valoroso, porque assim, depois que vocês casarem, vocês vão ter a casa de vocês, os filhos de vocês, a vida de vocês, e eu e teu pai, nós vamos só querer assim, mar, estrada, céu, nós vamos só viajar. Não, Só o pai e a viajar. mãe. O pai É e o a que mãe. a gente diz. Isso, o pai e a mãe diziam muito isso, eu mas eu sei. digo, Senhor, ele é ótimo pra pregar peça de uma igreja. Porque se vocês acham que filho prende, vocês nunca tiveram igreja. Sim. Mas assim, eles sempre diziam isso também, e assim, é uma linha tão fina, porque é muito mais sobre o coração de quem diz do que o que diz. Porque tem pai e mãe que fala isso, que joga um peso que tipo assim, meu Deus, você foi um peso a minha vida toda. E no caso, o pai da mãe, não. A gente sabia que só refletia um casamento bom. Então, realmente, o pessoal, na Casa Real, a gente tenta trabalhar muito isso com eles. A gente sempre pode dar dicas, métodos, assim, que vai ser uma ajuda. Só que nunca Cada um. sobre o método, nunca é sobre a forma, é sobre o princípio. Exato. E quanto mais perto do Senhor e do Espírito Santo a gente tá, mais eu vou receber estratégias diferentes pra mim, porque se com um filho pro outro já muda, como eu vou fazer um Exato. método Exato. único? Não tem. Eu vejo que... Nós temos Exatamente. duas totalmente opostas. Sim. Então, se você tiver o mesmo jeito, Não. alguém vai sair ferido. Exato. Eu vejo que uma graça que Deus nos deu como família, né?
da gente de fato ser uma base missionária, assim. Porque essa é a nossa vida, é verdade. Então, eu sei como é que é. Todos nós somos envolvidos na obra do Senhor, nos amamos ao Senhor acima de todas as coisas, mas a gente vive uma vida pela fé, em uma fé inteligente que é um recurso para mim no hoje. Então, às vezes, eu até acho que eu e a Isabel, nós aqui somos meio ETs, assim. Por exemplo, o Mateus nasce no final de junho. A gente não tá nada preocupado com chá de fralda. A gente não faz planejamento para essas coisas. A gente vive. Eu me sinto um ET que, às vezes, eu tenho que cuidar para não julgar o outro. Porque eu vivo dessa forma que... Cada um tem sua forma de vida, né? Isso, só que a minha forma de vida, que eu decidi viver, e é a fé que eu tenho para viver ela. Eu não planejei nada. Por exemplo, assim, ó, eu casei, eu me preparei para casar, a Isabel se preparou por dentro para casar, só que a gente não ficava fazendo conta de, meu Deus, e agora, como que vai ser depois? Não, a gente casou e a gente foi viver isso. Pela fé, pode falar. Só que ao mesmo tempo, o Eduardo é a pessoa que mais pensa demais. E mais fala sobre a construção de uma geração saudável. Ele pensa sobre como que vai criar seus filhos. Ele pensa, ele fala, ele discute essas coisas com a Isabel. Ele não está pensando sobre vai dar conta de pagar a fralda ou não. Sim. Ele não tá tão preocupado com a cor do quarto, sabe? Como que às vezes parece que não é um descaso, só que isso depois, né? É porque isso é menos importante, né? Porque o reino de Deus, ele trabalha com ordem. Ordem não tem a ver com organização. Sim. Ordem tem a ver com quem vem antes e quem vem depois. Sim. Por isso que Jesus disse, buscar primeiro isso e depois aquilo. Ele só está colocando as coisas no seu devido lugar. Sim. Ele não está menosprezando nada. Ele não está dizendo, não faça conta se você vai conseguir comprar a mamadeira do seu filho. Não, Sim. Não é isso. É só colocar as coisas no seu devido lugar. Por quê? Um homem que pensa só o quanto que vai gastar de dinheiro com o filho, ele pode não pensar sobre como vai educar esse filho. Agora, alguém que pensa primeiramente sobre educar o filho, jamais ficará sem pensar se vai pagar o prato de comida do filho. É a ordem, exatamente. É a ordem das Isso, coisas. é essa ordem. Porque se amanhã o Mateus estiver aqui e tudo der errado, cara, vamos fazer Uber, vamos fazer alguma coisa. Não vai faltar, entendeu? Porque o entendimento de ser provedor já tá ali. O sacerdote ativo tá aqui dentro. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas, a gente volta na questão da cartilha, né? Elas querem uma folga, mas a gente não tem. A gente raramente ora junto como família, assim. Todo mundo vai... É que eles... Tem uma forma que quando eu cheguei na família, eu pensei, meu Deus do céu, o pastor José, ele é um apóstolo, ele deve voar, deve orar. Ele não passa nada no chão, ele levita. Ele levita. Ele é de fato um levita. Eu tô com medo de chegar lá e eu cair. Só que daí, nós somos tão humanos. E isso que é uma coisa que me constrangeu na família. Até quando a Casa Real foi uma tona, eu falava... gente, eu acho injusto isso que eu tô vendo. Ver pastor que pede perdão, ver pastor que ama a esposa, que tem um bom casamento, ver que isso aqui não é uma fachada, é verdade. As pessoas precisam ver isso. Só que essa vida me capturou. E da mesma forma que me capturou, vai capturar o Mateus. E vai capturar os nossos filhos. E eu acredito que esse é o propósito eterno de Deus. Famílias apostólicas e missionais, que elas não têm um fim em si mesmo, elas se amam. Só que amanhã, se precisar dar comida para o morador de rua, a gente vai. Se precisar evangelizar a garota de programa lá na rua, a gente vai. Porque nós amamos o Senhor acima de qualquer coisa e a gente quer esse evangelho para cima. Então nós não estamos bitolados numa caixinha, mas nós estamos lutando em uma vida para que nós venhamos a encarnar uma mensagem e que a gente se torne a missão de Deus nessa terra. Só que isso passa para os nossos filhos, porque se a gente ter sucesso no ministério e amanhã o Mateus não quiser o meu Deus, não serviu de nada aquilo que eu tô fazendo. Sim. E é engraçado, a gente tá... Parece que a gente fugiu muito do assunto, só que não é. Porque tudo que a gente trouxe, casamento, até a síndrome do ninho vazio, que já é lá no fim da vida, que já foi um nome criado, né? A forma como você trata o seu bebê e a sua criança até 5, 6 anos, 7, basicamente, não é que vai definir, porque nós temos o nosso Senhor para vir com um milagre, mas sim, como o Senhor criou para ser a família como modelo, Cristo e a igreja, parece tão... A gente foi tão ensinado a dar demérito a isso, mas a forma que você educa o seu bebê, a sua criança, essa criança que você acha que não está entendendo nada... Mas a própria ciência hoje diz, porque a Bíblia já diz há muito tempo, que basicamente o que você colocar aqui vai definir todo o futuro dela. Então, assim, o nível de carência que ela vai ter, o tipo de relacionamento que ela vai entrar, se vai ser abusivo, se não vai, qual é o filtro que ela vai ter para se relacionar com alguém, o propósito de vida dela, a questão emocional,
a estrutura emocional que ela vai ter. Só que a gente despreza isso, porque a gente acha, não, enquanto é bebê não tá entendendo. Mas ali, a gente brinca, ali tá, a neuroplasticidade ali tá tudo tão... Os caminhos neurais estão que estão, né? Tá tão moldável. Então, pra gente ir caminhando pro final, que a gente falou bastante... Inclusive... Pode falar. Fala, senhor. Desculpa. Não. É interessante como se a gente se deixa ser guiado pelo Espírito, ele vai nos conduzindo, a gente acha que tá fora do... Mas não. Por quê? Porque, na verdade, a primeira parte que nós falamos a respeito do curso, sobre a chegada do bebê, fala justamente sobre o casamento. Porque se não tiver bom, né? Então, é exatamente sobre o casamento, sobre a necessidade dos pais terem, né, o chamado ambiente, tempo no sofá, entenda? Ambiente familiar. Porque o mesmo tipo de relacionamento que eu e minha esposa temos antes do nascimento do nosso filho, nós vamos precisar ter depois. Sim. Entende? Porque, na verdade, é o alicerce para tudo aquilo que vai vir depois. Essa mãe ansiosa, que ela, quando escutar o choro do bebê, se não tiver um homem que ela sabe que a ama e que aguarda, vai dizer assim, amor, calma, são só 5 minutos. Aguenta teu coração, amorzinho, dá a mãozinha aqui. Se ela não tiver um marido desse jeito, se não tiver um casamento como esse, no primeiro choro, na primeira fralda que ela não conseguir trocar, ela vai ficar desesperada. E eu tive uma experiência, e por isso que a gente aponta tanto para o casamento quando fala sobre educação de filhos. Eu não conseguia compreender como que as mulheres entravam em depressão pós-parto. Eu não conseguia compreender como que os casais separavam com crianças com 1 ano, 2 anos, 3 anos de idade. Eu não conseguia entender, Eduardo. Aquilo me arrancava por dentro. Até que o Senhor nos levou a ter essa experiência. Não de depressão pós-parto, mas o que acontece? Quase. Passou no limite. Porque o que acontece? Aí a Laura nasceu, nós com toda a bagagem do curso, nós nos preparamos, nós éramos os líderes, nós que trouxemos esse curso para o Mevan. Meu pai faleceu 5 dias antes. Isso. Meu Deus. E sabe, a gestação tranquila, tudo certinho. Tudo perfeito para dar certo. Tudo perfeito para dar certo. Só que o que aconteceu? Aconteceu a morte do meu sogro. Então, a minha sogra não pôde estar conosco em nenhum momento. Né? A minha mãe já tinha se preparado para voltar para casa. Porque achou que ia nascer antes. Ela achou que ia nascer antes. O dia que eu cheguei da maternidade, ela foi embora. No mesmo dia, ela foi embora. Resumindo, ficou só nós. A Fábio. E uma criança, né? Que a Amanda tinha que idade? 7 anos. 7 anos. Ficou só nós 3. E mais ninguém. Só que daí eu tive intercorrências depois. Ela teve o quê? Ela teve primeiro uma dificuldade que o leite descesse. Mas aí eu peguei a apostila. Aí vem o curso. Tá aqui, ó. Por quê? Por causa da sua ansiedade. Você tem leite, você é uma mulher especial, né? Fui nutrindo ela com palavras. É só você se acalmar. Vamos fazer algumas mudanças. Você fica aqui atrás, no quarto de trás, já onde está o bercinho, você fica aqui, né? Eu vou lá pra cama com a Eu assumo Amanda, tudo. Eu assumo tudo. Pra ela se acalmar. Porque eu precisei fazer uma cesárea. E aí a minha cesárea, meus pontos infeccionaram, eu tive que entrar em antibiótico e tudo isso abalou. Muito. Já tá altamente vulnerável só organicamente. Exato. E o que acontece? E aí a gente teve que fazer juntos as coisas, eu e a Amanda. Então, aquilo ali foi tão legal, porque a gente... E foi assim, ela nasceu dia 25 de dezembro. Nós passamos o nosso final de ano só nós. Sim. E eu me lembro que a gente fez um frango assado, né? E foi assim, foi um dos melhores natais, ano novo que a gente passou. Ano novo. Né? Porque estava assim, nós 4, né? A Laura ali, a Amanda lavando louça junto comigo, né? E a gente cuidado com a Fábio, assim, foi muito especial. Mas por quê? Porque nós tínhamos um casamento, uma aliança. Sim. Né? E a Amanda já fazia parte daquilo ali, já amando a irmã ali. Então, assim, não importa o que vai acontecer, o que importa é que você, se eu e ela estamos juntos, e nós já sabemos como é que Deus planejou as coisas para nós estamos confiando nele, elas vão se ajeitar. Sim. Se nós obedecemos os princípios, as coisas vão se ajeitar. Então, foi tremendo. E aí eu vi como que um casal se separa. Com tão pouca idade. Se faltasse estrutura. Isso, pastor. Porque que essa mulher faz? Ela olha tudo que ela está acontecendo, as carências, porque os hormônios são reais. Claro, imagina. E ela olha para esse cara e olha assim, quê? Porque esse cara, simplesmente, ele só está pensando nele. Ele não entendeu as minhas necessidades. Como o casamento não está firme, olha só que loucura, pastor. Ele já não tem sexo algum tempo antes do casamento. Certo? E aí depois, se acontece algumas intercorrências, ele vai ter sexo. Bebê, né? Pronto. Sim. Então, e aqui, muitas vezes, algumas situações de o homem entra em pornografia, entra em coisas ilícitas de moralidade em função disso. E aí o que acontece? E aí ela olha pro lado e fala assim, quê? Eu
nadar contra a correnteza com peso nas costas, eu prefiro ficar sozinho. Não, e não é só isso. Quando a mulher, ela faz a conta que o acesso à pornografia, ou o acesso ao adultério, aconteceu exatamente nesse momento que ela está vivendo. Exatamente. Cara, não cabe na cabeça dela. Então... E aí Deus me levou a enxergar isso. E é por isso que nós nos dedicamos tanto a essa parte de preparação para a chegada do bebê, de gestação, né, de acompanhamento nesse período de gestação. Por quê? Porque isso, pastor, é um período crítico. Mas eu acho tão relevante tu contar o teu testemunho, porque eu gosto de desmistificar as coisas. Sim. Eu acho muito importante isso. Não é porque você fez um curso que vai dar tudo certo. Não. Ninguém está isento. Quando Jesus fala sobre a casa sobre a rocha e sobre a areia, o vento toca as duas, a água bate nas duas. Não, você pode pegar você eventualmente pode pegar uma criança que ela por si só, a matriz dela calma, né? Nasceu assim. É de agito, é de choro, e você é uma pessoa planejada e tal, ela vai desafiar até mesmo a lei do curso. Mas é porque você tem esses princípios que os cursos colocou, é que você vai passar por essa turbulência sem quebrar as quebraduras que pode acontecer quando você não tem essa estrutura. Eu gosto, por isso que eu sou tão honesto quando a gente fala sobre casamento e família. Eu falo sobre os nossos perrengues, eu falo sobre as nossas... E a gente só venceu porque tínhamos essa consciência. Agora imagina sem isso. Sabe? Sim. É aquele ditado que não está nem na Bíblia, né? Eu acho que não tem, é só um ditado mesmo popular. Se está ruim com Deus, imagina sem. Vamos pensar sobre isso. Então eu gosto desse tipo de testemunho, porque ele veio provar que o curso é real, que o curso funciona. Porque o curso não é um... É que é isso, não é uma regra, porque é isso que a gente pega. Eu gostei muito também, porque... É lindo, né? A gente ouvir, o testemunho foi uma história com a Amanda e foi muito melhor com a Laura porque a gente tinha o curso. Mas não é uma garantia do sucesso absoluto. É você saber o caminho. Porque quando você sabe o caminho, você tem segurança. Só que a gente precisa realmente ter o caminho no nosso coração. Porque imagina se o Vanessa agarrasse o método. Qual que é? O que o curso vai dizer? Não, a criança tem o seu quartinho para dormir, o pai e a mãe têm a sua cama para dormir. Agora imagina... A Fábio, naquela situação, não tá conseguindo andar com o ponto flexionado, fala, não importa, de 3 em 3 horas que o bebê tá precisando mamar, porque... Aí bebê que precisa ganhar peso, às vezes o curso diz que o casal tem que dormir. E olha que interessante. Aí, tipo assim, tu vai levantar... Gente, aí a mãe entra numa depressão pós-parto mesmo, porque ela imagina aquela dor, aí estoura mais um ponto. Ou seja, só que se você não tem o curso, o que acontece? Depois se adapta, a criança tá com 2 anos e tá dormindo lá no outro quarto. Então, não é nem uma coisa, nem outra. Então, você não se agarrar, porque às vezes a gente se agarra com tanta rigidez no método, que o método também quebra a gente. Eu ia falar isso, porque assim, eu dizia assim, depressão pós-parto é frescura de mulher. Eu falei isso, gente. E aí... É muito triste quando corta na nossa pele. Depressão pós-parto é frescura de mulher. Só que daí eu senti na pele. E assim, eu digo... Com todas as letras, eu só não entrei em depressão pós-parto porque eu tinha o Senhor como centro na minha vida e eu tinha um marido e uma filha de 7 anos que me deram apoio 24 horas. Porque se não fosse eles dois, por mais que eu tivesse o Senhor, eu não sei o que poderia... Não teria estrutura emocional de ter aguentado. Não teria. Porque interessante essas coisas. Mas... O descaso com as verdades de Deus pelos conceitos mundanos, eles nos quebram. E o descaso com as verdades de Deus pelos conceitos religiosos também nos quebra. Também nos quebra. E aqui às vezes quebra mais, porque aqui eu tô acreditando numa mentira em nome de Deus. Lá não. Lá é só uma mentira. Lá é só uma mentira. E essa questão que a Bel colocou, que assim, é muito lindo, né? Toda a parte teórica é muito lindo. Mas a parte prática... A gente tem que ver que assim, cada filho é diferente. Exatamente. Então quer dizer que no próximo... Não. Tem um bebê, gente, que o pai e a mãe praticamente nunca fizeram nada, a criança sempre dormiu a noite toda. Aí entra aquela coisa, né, antigamente, como assim eu eduquei tudo da mesma forma, do mesmo jeito? Mas eram temperamentos diferentes, personalidade diferente. Respondendo a tua pergunta inicial, né, se nós somos muito procurados para esses cursos, tudo, nós somos.
Quer dizer, na verdade, hoje nós só damos tiro de sniper. Porque a gente não consegue não mais. Tem como nós não todos, conseguimos. Né? Então, o que eu prefiro? Sabe aquele casalzinho assim que você olha assim, novinho, tem aquele futuro. lá. Você olha pro casamento, você olha pros é aquele lá. Vem pra casa. Porque não tem como atender todo mundo. Exatamente. Por quê? Por que nós acreditamos? Só que todos os casais que fazem o curso que nós trouxemos para nossa casa, eles assumem um compromisso. Sim. De multiplicar isso depois. Por quê? Porque, na verdade, a diferença é o depois. Porque quando você faz o curso, quando você se prepara, é legal. Mas quando você está na guerra, como é que você faz? Você vai precisar de um apoio muitas vezes. Sim. E é isso que a gente faz. É isso que faz a diferença. E por isso que não dá para atender uma turma de 50 alunos, porque depois não vai dar apoio para ninguém, né? O que nós preferimos, né? Vamos cuidar de 1, de 2, só que esse 1, esse 2, depois vamos cuidar mais de 1, de 2. Sabe? A gente vai fazendo as coisas com qualidade. Nosso negócio não é em grande Jesus escala. tinha 12 discípulos, mas a mentoria era com poucos, né? Vânios, mas olha, pastor Vânios, mesmo assim, que vocês estão uma mentoria e um acompanhamento específico para alguns, mas muitas dicas, muitas instruções que vocês têm para aqueles que estão com o coração correto, sabe? Vai servir. Sim. E vai servir muito. Sim. Entendeu? Vai servir muito. Você quer fazer um bolo de laranja? Vai lá no YouTube. Se você está com o coração certo, vai errar um primeiro bolo, segundo, terceiro, mas daqui a pouco você acerta. Porque você está com o teu coração certo. Perfeito. Você vai assistir de novo. Sim. Você não está atrás de um milagre não. do bolo de laranja. Não, você está atrás de como aprender a fazer. E o coração manda muito. E nesse caso, meu irmão, coloca de novo aqui a tua rede social. Deixa as pessoas te procurar. A pessoa tem me cobrado muito que eu preciso produzir mais conteúdo. Mas então, né? Como, não sei quanto que tá de conteúdo, né? Mas... E eu também não sei quando que esse podcast vai pro ar também, em relação à Casa Real, se as inscrições vão estar abertas ou fechadas, né? Mas no momento que a gente tá gravando, elas estão abertas. E a gente não assistiu, né? O curso Educação Integral. Não sei o Eduardo por causa da edição, mas eu só assisti Os Pais e o Bebê. E eu aprendi isso muito com a mãe, porque assim... E quando eu fui para os Estados Unidos também, eu lembro que eu orava dia e noite pro Senhor me dar um discipulador, alguém que eu basicamente precisava conversar. E tem coisa que a gente só vai entender no céu. Deus, ele não queria dar, porque tinha, gente. Ele simplesmente escolheu. Só que na minha mãe, principalmente, o Senhor tem um jeito especial de trabalhar com cada um. Eu vi como ela... na época, né? Então, assim, ela tinha livro, DVD, e era muito mais escasso, não é igual hoje que a internet tem um mundo. Só que ela tinha um coração tão aberto para aprender, que aquilo dava muito certo com ela. E às vezes ela dava o livro pra pessoa do lado e ela não fazia efeito nenhum, porque você tá com o coração. Então, assim, se você tá assistindo esse vídeo, você já faz parte da Casa Real, ou você tá entrando e você tá com um bebê, ou tá com um filho pequeno, maratone esses cursos, assiste uma vez, 2 vezes, pega os e-books, leia, releia, e faça isso com o seu coração aberto. E você já teve aqui os testemunhos de que não é sobre um milagre, é sobre um caminho a ser trilhado. Que assim, eu digo, gente, quando é a Bíblia, não tem chance de dar errado. Agora, no mundo tereis aflições, é pra todo mundo. Então, assim, faz parte do processo. É bíblico, né? Exato. Ô, Bel, tá na Bíblia também. Foi muito importante você tocar nesse ponto, porque quando nós nos dispusemos a gravar esse curso, o nosso coração era justamente isso. Senhor, nós não podemos aplicar, né, o curso como a gente faz, né, de forma presencial com as pessoas lá. Mas, Senhor, nos dá de alguma forma um resumo profundo. Eu orei muito por isso. Sabe, o Senhor nos dá a medida que a pessoa, quando ela precisar encontrar um norte, um caminho, ela vai ver esse curso e ela vai encontrar. E o restante eu sei que ela vai encontrar no Espírito Santo, ela vai buscar, né? E até mesmo com a gente aqui na Casa Real. Com certeza. A gente está disposto a sempre ajudar, né? Eu vejo que Deus tem até uma ironia nesses casos, né? Que Ele libera uma porção de graça e unção para quem está agarrando essas ferramentas, até mesmo online. A gente teve esses testemunhos quando começaram os nossos seminários online. Muitos testemunhos. A pessoa que está aberta para sentar numa tela e com fome de Deus, o Senhor vem e faz coisas maravilhosas, que às vezes uma turma com 300 pessoas não daria a mesma quantia de eu lembro de um seminário que o pai, acho que foi os 3 altares no lar, e depois a gente teve um outro seminário recente, e a própria Casa Real, no começo o pai, ele tentava entender, porque a gente teve um seminário especial que foi esses 3 altares, eram tantos testemunhos assim de chorar, porque eram coisas absurdas, assim, de homem que já estava fora de casa, de mulher que estava em depressão. E meu pai falava, gente, às vezes eu vou para um retiro com
com 50 casais eu fico 3 dias e eu não tenho isso. Só que não é o tamanho da sede daquela pessoa que estava ali. E a sede da pessoa linkada e unida com o que Deus está fazendo. Sim. Então, assim, ó, tem um portal aberto. Deus está devolvendo o espírito da maternidade. Tá. Por que Deus está devolvendo o espírito da maternidade? Porque Ele começou a trabalhar sobre paternidade já tem um tempo. E a paternidade precisa de um ventre. Uau. Isso. A paternidade precisa de um ventre. Assim como é no físico, no biológico, a paternidade precisa do ventre. Então a paternidade precisa da maternidade, porque ela precisa de um ventre. Então primeiro Deus levantou a bandeira da paternidade. Sim. E agora Ele está trazendo o espírito da maternidade. Por quê? Porque isso é paternidade. Porque a paternidade precisa de um ventre. Deus está fazendo coisas lindas e maravilhosas. Só que nós temos que acabar. Ó, Vânios, você é um homem que, além de ter muito conteúdo, gosta de conversar e pegou a gente que gosta de conversar também. Nós não vamos parar nunca mais. Só eu estava medindo, se a Fábio conseguir falar, já o podcast tá bom. Mas eu quero agradecer, meu querido amigo, minha querida amiga, pastora Fábio e pastor Vânios, vocês são uma família linda, maravilhosa, a gente ama do coração. E eu saí de Itajaí, quem escapou da minha casa agora foi pega pela sua. E nós temos lá uns tão preciosos como o pastor Ney. Sim. E a pastora Andréia, que são os pastores hoje da família lá em Itajaí. Enfim, Deus está fazendo algo lindo, tem um portal aberto. Espero que esse momento tenha sido bom para você, tenha sido especial para você. Nós vamos dar aqui aquele 1 minuto final, na mesma ordem. Bel, Eduardo, Fábio e Vânios, só para despedir. Deus abençoe, gente. Foi um prazer ter esse tempo aqui. O nosso coração está aqui sempre aberto para servir. A gente tenta disponibilizar o máximo de... A gente sempre fala, né? Tanto de um material aqui gratuito através dos vídeos do Impartindo Coração. Agora a gente está com o Realcast, a gente tem as ministrações. E eu queria deixar o meu agradecimento especial à família Casa Real, porque tudo isso tem um custo. Aqui tem alguém filmando, esses microfones alguém teve que comprar. O nosso tempo a gente também precisa comer. E parece uma coisa assim desnecessária de se falar, mas a gente coloca o nosso coração de gratidão. Porque a plataforma Casa Real, os membros, eles realmente fazem parte de fazer a mensagem chegar mais longe. Se você está aqui por acaso e não conhece, entra nas nossas redes sociais, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, venha nos conhecer mais de perto. E é isso, foi um prazer ter esse momento aqui. Deus abençoe sua família grandemente. Meus queridos, um prazer inenarrável estar com vocês. Obrigado pela atenção. Sigam o pastor Vânios, a pastora Fábio no Instagram, acompanhem eles. E você que é da Casa Real, assista de todo o coração. A gente pede isso para o bem da sua casa. Invista tempo em ouvindo pessoas que creem no mesmo Deus que você crê, crê nas mesmas verdades que você crê, e vão poder te direcionar em cima de uma experiência não só teórica, mas prática e vivida. Então, os cursos estão lá, à vontade para você assistir a hora que quiser. Deus te abençoe. Gente, foi muito bom ter estado aqui. E eu creio que o Senhor está levantando um exército, um exército de famílias, né, firmadas no Senhor. E pessoas improváveis como nós, né, já fomos e continuamos sendo, mas acreditando, né, que juntos a gente pode ir muito mais longe. E eu espero que você se levante com essa bandeira aí de família e que você venha fazer parte também desse grande exército. Amém. Gratidão, essa é a palavra que tem dentro do meu coração. Gratidão por tudo aquilo, né, que a gente viveu, né, lá na mesa com o pastor Juscelio, com a Lulu, que eram meninas, né? Gratidão de estar nessa mesa aqui, de você estar nos acompanhando aí. Realmente, assim, se família é importante para Deus, ela precisa ser para eu e para você também. Então, invista na sua casa, invista na sua família, e é o seu bem mais precioso. E gratidão. Obrigado, pastor. É isso aí, gente. Mais um Realcast concluído aqui, um podcast da Casa Real. Somos muito agradecidos a cada membro da Casa Real, porque são missionários, patrocinadores dessa causa. E agradeço também, né, os homens e as mulheres que ficam por trás das câmeras, o Matheus, a Patrícia, o Giló, acho que até o telefone já está dizendo que deu. Eu esqueci o nome, é Pedro, né? O Pedro. É o Pedro. É Pedro e o Giló.
são homens, e a Patrícia, mulher, que está conosco todo esse tempo, cuidando. Muito obrigado, gente. Deus abençoe sua vida, seu coração. O Realcast fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Um beijo no coração de todos.